todas e todos. Então, cheguei no meu último episódio dessa temporada do podcast do Car para Humanizar. Quando eu comecei, eu disse para vocês que a minha proposta era fazer 10 episódios, não é? Falando sobre educação. E para mim foi assim um grande aprendizado, porque nunca fiz nenhum podcast, nem tinha dividido nada em episódios. E o assunto foi fluindo porque é muito farto falar sobre educação. E aí eu comecei a ouvir os meus os primeiros episódios e vi o quanto é importante estar revisitando aqueles assuntos que lá eu abordei. E agora eu acho até com um pouquinho mais de experiência, né? Porque para mim também foi tudo novidade. Como fazer, convidar os participantes. Foi assim, uma experiência muito boa, muito boa. Uma experiência tão legal que eu, mais do que eu já sabia, né? Eu cada vez aprendo mais que a gente não faz nada sozinho e que precisamos de parceiros para estar conosco na nossa jornada. Então, assim, nessa minha primeira jornada do primeiro episódio, né, do podcast, porque terão outros. Então, eu denominei o primeiro episódio do podcast Educar para Humanizar. Ele acaba com esta fala de hoje e teremos a nossa segunda temporada, né, do podcast Educar para Humanizar. E essa equipe que comigo esteve o tempo inteiro, e aí eu posso nomear, porque a equipe foram todos os meus convidados, a Priscila, que edita os meus podcasts, o João e o Vinícius, o João, meu amigo, que fez episódio comigo, o Vinícius, meu filho, que também fez o episódio comigo, e que eles escutam antes de eu colocar no YouTube, no canal, eles escutam, eles me dão opinião. Então, assim, essa equipe, eu quero agradecer muito, porque eles foram fundamentais para que eu pudesse concluir esse primeiro episódio. E como eu falei, a minha carga de aprender, ela foi extrema, sabe? Não só da parte é, operacional, mas estar conversando com os convidados sobre assuntos importantíssimos, sabe? Então, eu agora, na minha segunda temporada, eu vou estar revisitando os assuntos que nós abordamos, e cada vez que a gente olha para o assunto, para um assunto que já foi falado, a gente olha por outro ângulo. Não é? Então, assim, eu vou contar também com a participação de pessoas para estarem comigo debatendo, mas também vou estar falando do que já foi dito nos outros episódios, é, do, do, do meu ponto de vista também, né? Embora eu sempre coloquei o que eu achava de cada assunto, do que a gente estava ali explorando. E nessa segunda temporada, além de estar revisitando os assuntos que nós já abordamos, eu também pensei o seguinte: não dá
para no mundo você parar de falar de educação, desde a hora que você acredita que a educação é a base de tudo. Então, me veio aquela sensação assim, nossa, como é que eu posso parar de falar se nós ainda temos tanto para caminhar nesse Brasil, no sentido de educar, né? De educar, de humanizar, de respeitar. Então, assim, não dava para acabar nesse primeiro episódio. Preciso começar este segundo, né? Preciso estar falando, mostrando a necessidade de cada vez mais as escolas, as pessoas, a comunidade, o país, abrir espaço para as conversas, de educar. E pensei lá atrás como foi a minha vontade, né, de ser professora, de estar no lugar de ensinar e aprender, aprender e ensinar, né? É muito interessante. Quando comecei a minha, a minha carreira, né, como professora, a gente começa sempre achando que você tem ali o conteúdo e que você chega dentro da sala, você coloca o conteúdo e muitas vezes até se acha dono daquele conteúdo e você vai desconstruindo tudo isso com o passar do tempo, porque você não faz nada sozinho. Aquele aluno que está lá, ele está participando com você da construção daquele conhecimento que você está levando, né? Muitas vezes ele é que está ali dando a aula. Foi um aprendizado muito grande quando eu dei aula no estado, em que eu dava aula à noite no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que na época tinha no estado presencial, e os meus alunos, a maioria, eram da região do Nordeste. E quando eu começava a abordar a região, eles me vinham com a fala de quem viveu, trabalhou e sofreu pela falta de muita coisa na região. Então, quando eu abordava as sub-regiões do Nordeste, eu tinha aquele aluno que cada um já morou em uma, trabalhou, e aí eu comecei a ver que a minha aula estava invertida, e era a melhor maneira que eu já dei aula, foi ouvindo a experiência daquele aluno, eu ia apenas norteando aquele conhecimento que aqueles alunos colocavam para que os outros pudessem estar também compartilhando. Foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, quando a gente começar a pensar que a educação, né? Que quando a gente fala educação, ela é ampla demais, mas no sentido de uma educação de dentro de sala de aula, onde aquele aluno participa com o que ele sabe e a gente constrói aquele conhecimento, aquele aluno vai longe e a vontade de aprender, ela aparece. O fazer ciência acontece porque você constrói alguma coisa. Nessa segunda temporada, eu espero, né, estar contribuindo para esse crescimento de educar, né, de ver a educação como uma ciência, a ciência que nos faz entender melhor o mundo, que nos faz entender melhor a sociedade, que nos faz entender melhor a comunidade onde a gente vive, onde nos faz entender melhor a família. Então, assim, agradeço
demais por esse primeiro episódio. Mais uma vez, a todos que estiveram comigo, a todos que me ouviram, a todos que se inscreveram no canal. E convido a todos para esperarem a segunda temporada do Educar para Humanizar, tá? Vou estar divulgando, me ajudem a divulgar aí com os amigos, com todos aqueles que gostam de um bom papo sobre educação. Um beijo a todo mundo e me esperem, hein, na segunda temporada.